Oi, aluno, tudo bem? Para você que ainda não está podendo acompanhar as aulas pelo Meet, nós estamos preparando essas aulas gravadas com um resumo dos conteúdos. Na aula de arte de hoje, nós vamos falar sobre o estilo da arte naif. Naif é uma palavra de origem francesa, significa ingênuo ou inocente. Em arte, ela define o artista livre para criar sem seguir regras acadêmicas. É chamada de arte primitiva. Mas, diferente das manifestações dos povos ancestrais, o homem primitivo que pintava na parede das cavernas, a chamada arte rupestre. Arte primitiva diferente também das sociedades alheias à cultura ocidental. Primitivo refere-se também aos pintores e escultores que reagem a movimentos artísticos. A pintura primitiva do pré-renascimento. Os pré-renascentistas da Itália do século XV, conhecidos como primitivos italianos, eles não formavam ainda exatamente uma escola, ainda não tinham feito todas as descobertas sobre as possibilidades pictóricas, ou seja, relativas a imagens promovidas pelo Renascimento. Essa obra que você está vendo, que mostra uma cena de Jesus Cristo, é do autor chamado Cimabue. Essa obra foi encontrada por acaso. Você percebe que ela ainda tem algumas proporções do corpo humano que não foram as mesmas adotadas pelo Renascimento anos depois. Mas mesmo assim, essa obra ela é muito valiosa. Essa obra foi encontrada por acaso e vale aí hoje milhões de dólares. Bom, o que é arte naif como a conhecemos hoje? A arte naif ela tem várias características. Uma das pintoras que adotaram esse gênero de arte é a indígena da etnia Macuxi, a pintora Carmésia Emiliano, como já citamos na aula anterior. Ela é um exemplo de artista naif do Brasil. Por quê? Porque tem poucos conhecimentos técnicos de arte, seus temas são representações do cotidiano indígena. Geralmente, o pintor é autodidata. O que é uma pessoa autodidata, professor? É uma pessoa que aprendeu sozinha, sem professor. Na verdade, isso não significa que a obra dela seja uma obra menor dentro da arte. Naif, ela tem todas as qualidades, né? Como nós vamos ver a seguir. Bom, essa é uma das obras da Carmese Emiliano, se chama Pescador, do ano de 2018. Na aula anterior tivemos a possibilidade de interpretar essa arte. Essa arte da Carmésia, Pescador, ela traz já muitas das características que definem o estilo naif. Tá? Quais seriam? Temas populares. Geralmente o pintor pinta festas, esportes, religiosidade, trabalho, natureza. Nesse quadro da Carmésia, nós vemos cenas de trabalho, se bem que a população indígena deve dar outro nome para essa atividade, né? E também cenas de natureza. Outra característica são os desenhos e grafias que não possuem um acabamento. Você percebe que os desenhos são bem simplificados, não tem muitos detalhes, né? E a questão da grafia nós vamos falar posteriormente. Daqui a pouquinho eu vou mostrar outro exemplo. Terceiro, falta perspectiva. Geralmente, há o uso de um único plano, né? Você não percebe. O que é perspectiva? É a ilusão de profundidade, a ilusão de volume. Você percebe algo que está perto, algo que está longe. Nesse quadro, por exemplo, você não vê isso, né? Quarto, não há estudo na aplicação das cores, texturas e sombras, né? Quando existem sombras. As cores, elas não obedecem a um estudo, né? Com relação à obra naif. Quinto, desenhos bidimensionais. O que é bidimensional? A imagem ela tem apenas duas dimensões, que é a altura e a largura. Você não tem sensação de volume, né? Ou ilusão de volume e nem de profundidade. O que dá a ilusão de volume? São as sombras bem trabalhadas, né? E sexto, não existe preocupação com o rigor no desenho da anatomia humana. Você percebe
né, que alguns personagens desenhados têm o braço muito comprido, outro às vezes tem a perna curta, a cabeça desproporcional. Não que isso, né, não tenha qualidade, é que ao compararmos com o desenho acadêmico, o estilo naif, feito dessa forma, fica bem caracterizado. Esse é um trabalho da Rosângela Borges, uma artista pernambucana, no estilo naif. Olha só, um dos temas é bem popular, o circo da criançada. Tema popular e circo tem a ver com naif, né? A questão da grafia que o professor falou, os letreiros pintados de forma simples, né? Falta perspectiva e profundidade. Olha só esse bilheteria, começa pintado no teto dessa casinha. Ela começa com a letra grande e vai diminuindo, né? A artista trabalha com liberdade no estilo naif. Nesse caso aqui, ela usa até uma linguagem dos quadrinhos com balões de fala, né? O que não é comum nos quadros em geral, mas no estilo naif é bem recebido e torna a obra também bastante criativa. Outro trabalho da Rosângela Borges, artista pernambucana, no estilo naif, né? Crianças soltando pipa. Tema popular, a brincadeira infantil, falta de perspectiva e profundidade. Você vê que essa primeira casinha branca aqui, ó, ela parece que só tem a fachada, não tem o fundo, é diferente dessa casinha roxa, né? Que você percebe a ilusão de três dimensões. Tem liberdade na construção da anatomia humana, né? Você percebe que não tem, vamos dizer assim, um estudo muito correto da anatomia, né? E as cores são vibrantes. Então, esse é outro exemplo de um quadro no estilo naif. Outro artista que adotou esse estilo naif é o Fernando Medeiros. Tema popular, aqui ele usou o futebol, no Rio de Janeiro, né? Aqui a gente percebe que é um conjunto habitacional popular também. Então, falta perspectiva, profundidade e liberdade, né, dos planos de visão. Qual seria o correto uma obra acadêmica, como numa obra acadêmica que utilizasse esse mesmo tema? Por exemplo, aqui possivelmente os personagens estariam no primeiro plano, um segundo plano, mais ou menos aqui nessas segundas casas aqui no morro, e um terceiro plano lá no fundo, né? Então você percebe que não há bem evidenciado, bem claramente, essa divisão de planos. Parece que é tudo colocado num plano só. Cores vibrantes e também percebemos a grafia livre aqui no sacolão. Ele colocou sacolão aqui, mas possivelmente se fosse escrever bar e mercearia nessa casinha azul, possivelmente usaria as mesmas letrinhas aqui que ele usou aqui para usar nessa outra edificação, certo? Então, esses são algumas características do estilo naif, considerado ingênuo, mas não destituído de valor artístico, tem um grande valor artístico. Bom, vamos falar um pouquinho do trabalho agora de um artista mineiro que chama Willy de Carvalho. Ele nasceu em Montes Claros em 1963, é um artista visual, cenógrafo, teatral, também autodidata. Ele constrói peças a partir de materiais reciclados. A inspiração do artista é a literatura, a música e o próprio teatro. Aí mais um trabalho aliás, o primeiro trabalho, né, do artista Willy de Carvalho. A obra se chama, aliás, a obra não tem um título definido, o título é desconhecido. Mas o estilo dele já foi chamado de neobarroco. No entanto, o artista não gosta desses rótulos e diz que faz arte popular. Como os temas dele são muito ligados também aos temas adotados pelos pintores naif, ele também pode ser considerado, né, embora ele não goste de rótulos e títulos, né, um pintor ou um artista desse gênero. No caso, ele não faz pinturas, ele faz pequenas peças, quase esculturas, né? A gente percebe aqui, embora não tenha título, que parece um carrossel. Ele parece usar material de reciclagem, né? Tudo que ele vai encontrando, ele vai montando aqui. Usa também cores bem vivas que são características do naif também. A gente percebe que ele usa uma espécie de cola aqui para fazer esses trabalhos, certo?
Bom, outro trabalho do Willy, esse tem nome, esse se chama Descobrimento, porque a gente percebe, porque ele deu nome, né? Porque a gente percebe também ali caravelas, possivelmente assim uma missa, né? Que tem essa cruz aqui. Então, possivelmente foi algo em homenagem ao descobrimento do Brasil, né? O Willy começou criando seus próprios brinquedos no quintal da casa dele, aproveitava todo tipo de material. E ele chamou a atenção dos críticos de arte ao criar maquetes de cenários para o teatro. O que são maquetes? Maquetes são reproduções em miniaturas de algo que depois, na escala, se transforma em cenários, no caso dele, né? Então, isso é o nome de maquete. Maquete também é utilizado pelas construtoras, quando vai vender um prédio, reproduz aquele prédio, né, bem uma miniatura para ajudar a vender os apartamentos, né? Outro trabalho do Willy de Carvalho, esse foi em homenagem a Ariano Suassuna, né? Parece que é um estandarte. E aqui a inspiração veio da literatura. Então percebe, o Willy usa fitas, usa arame, bastante arame, cola, né, no trabalho dele, miniaturas, recortes. Então é um trabalho bem interessante mesmo, né? Olha esse outro aqui, sem título, mas possivelmente a gente até imagina qual foi a inspiração dele. A gente vê balão, vê bandeirinha colorida, vê um pessoal dançando aqui em volta de uma fogueira. Então tudo indica que o tema é festa junina. Mas perceba que os detalhes que ele usa, né? Tanta coisa que ele usa para fazer o seu trabalho. A gente percebe também que aqui é forrado com aquele tecido chamado chita, né? Que é o tecido bem popular. Aqui algumas bijuterias também ele cola. Então esse é o trabalho do Willy Carvalho. Um pouco, né, bem com aquele espírito da arte naif. Bom, então a nossa atividade de hoje vai ser criar uma obra 3D. O que é uma obra 3D? É tipo uma obra do Willy de Carvalho. Não é uma escultura, né? A gente pode falar que é uma peça, quase que um artesanato. Se bem que artesanato tem um pouco de diferença, na opinião do professor, né? O artesanato ele é feito assim, vários, às vezes, do mesmo estilo, né? Do mesmo jeito, com a mesma técnica, para comercialização. E na arte, geralmente, o artista faz uma obra, quando não é uma gravura, né? Quando não é uma reprodução que é considerada também arte, ele faz uma obra única, né? Geralmente é isso, ele faz uma obra única e que é um pouco diferente desse ponto de vista do artesanato, né? Mas então, voltando ao assunto, nós vamos criar uma peça, pode ser parecida com essa ou de acordo com a sua imaginação. Essa peça aqui lembra alguma coisa sacra, né? Uma coisa de igreja, por conta desses reflexos aqui, né? E parece que tem um Jesus crucificado aqui dentro dessa casinha aqui também. Mas você vai fazer o seu trabalho de acordo com a sua imaginação. Que material você vai utilizar para fazer esse trabalho? Você pode pegar caixinhas de papelão reciclados, rolinhos de papel higiênico, cola, fitinhas, papéis coloridos, pode pintar a sua obra como você quiser. Trabalhe ali, tira uma foto e realize o seu trabalho. Obrigado pela participação e até a próxima aula.